pedir mais alguns minutinhos para a gente esperar a entrada de mais algumas pessoas e a gente já deve dar início ao nosso módulo de treinamento nos minutos seguintes, tá bom? Obrigada. Bom, gente, eu queria dar um bom dia para todos vocês, tá? Eu acho que agora que nós estamos nesse mundo digital, a pontualidade tem sido ainda mais importante. Então, em respeito a todos aqueles que já estão aqui conosco, eu vou dar início fazendo uma breve fala de abertura para todos vocês, tá bom? Então, um bom dia novamente para todos que estão aqui participando conosco desse módulo de capacitação. Meu nome é Lara Gurgel, eu sou gerente do Programa de Facilitação de Comércio no Brasil, uma iniciativa que é financiada pelo governo britânico e implementada no país pela consultoria internacional chamada Palladium, tá? Eu estou aqui hoje porque nós somos um dos parceiros da UPS nesse programa de Mulheres na Exportação, um programa que é extremamente importante para que nós possamos inserir um maior número de empresas brasileiras, principalmente aquelas que são micro, pequenas e médias, no mercado internacional, tá? Em especial, no nosso caso aqui, aquelas empresas que são lideradas ou de propriedade de mulheres, mas tenho certeza que existe espaço para todos, tá? Eu quero, antes de passar, e eu não vou me alongar, prometo, eu queria só trazer para vocês alguns dados do porquê é importante nós estarmos aqui em iniciativas como essa e por que é importante nós fomentarmos cada vez mais a entrada de micro, pequenas e médias empresas no comércio internacional, né? Hoje, para que vocês saibam, o Brasil possui aproximadamente, tá, 7 milhões de MPs-MS, tá? E essas 7 milhões de empresas, elas são responsáveis por praticamente 75% de toda a mão de obra empregável no país. Só que, do outro lado, a gente ainda tem o nosso país, o Brasil, um país com inúmeras riquezas, né, naturais, sociais, que ainda representa apenas o 26º maior exportador e importador de mercadorias no cenário mundial. Isso mostra para a gente o quê? Que grande parte das empresas brasileiras, dessas micro, pequenas e médias instituições, elas ainda não despertaram ou elas ainda não focaram seus esforços no comércio internacional.
que sem dúvida alguma representa uma infinita possibilidade de novas ações, novos negócios, novas soluções para todas essas empresas, o que vai gerar, sem dúvida nenhuma, um maior crescimento econômico e social do país, tá bom? Em especial para aquelas empresas que são de propriedade ou lideradas por mulheres novamente, que dentro dessa parcela de participação internacional ainda representam um número muito pouco significativo, tá bom? A gente sabe que todas as empresas brasileiras, elas têm aí uma enormidade de necessidades para cumprir, para poder se inserir nesse mercado internacional. Sem dúvida alguma, o tema trazido hoje por esse webinar é de extrema importância, porque nós sabemos que as tarifas e regulamentações do comércio exterior ainda são uma barreira para muitas empresas, principalmente as MPs e MS, e por isso, para que eu também não tome o tempo de vocês e vocês possam seguir aí, eu passo a palavra para Daniele Sertrini, que é responsável pela área de marketing da UPS, para que ela possa apresentar, então, o nosso palestrante e dar início ao módulo de treinamento. Daniele, por gentileza. Oi, Lara, muito obrigada. Bom dia a todos. Em nome da UPS, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. O programa Mulheres Exportadoras da UPS visa ajudar mulheres empreendedoras a exportar e a entender mais da logística e das tendências ao redor do mundo. Como a Lara mencionou, a gente tem um número bem significativo de 7 milhões de micro e pequenas empresas, e a gente sabe que boa parte dessas empresas precisam desse suporte para fazer todo o processo de internacionalização de seus produtos. Bom, eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores e parceiros, a USAID, Trade Alliance, ITC, She-Trades, Programa de Facilitação de Comércio Brasil-Reino Unido, Embaixada do Governo Britânico no Brasil, a Palladium, a Apex Brasil, Sebrae, CNI, CNA e Mulheres no Comex. Bom, lembrando que o microfone de vocês será mutado durante todo o evento, mas vocês têm ali os campos, né, o espacinho ali do chat e da sessão de perguntas que vocês poderão interagir conosco e, obviamente, as perguntas serão respondidas ao final do nosso evento. Bom, agora eu vou chamar o nosso palestrante ilustre de hoje, Daniel Souza. Ele é gerente de operações da UPS, realizando atividades que envolvem as aeronaves da UPS no Brasil, desde o carregamento e descarregamento dos aviões até o trato com as autoridades aduaneiras. O Daniel ele é formado em administração com ênfase em comércio exterior pela Unip, com pós-graduação e MBA em gestão em comércio exterior e negócios internacionais pela FGV, entre várias outras especializações. Daniel, agradeço desde já a sua valiosa participação aqui conosco no nosso primeiro treinamento e passo agora a palavra a você. Seja muito bem-vindo. Ok, bom dia a todos. Obrigado, Daniele, obrigado, Lara, pela apresentação. É um prazer estar com vocês esta manhã para falar sobre comércio exterior, exportação. Esse é o tema da hora que nós precisamos incentivar as empresas a exportar. Vamos agora, nos próximos 50 minutos, falar sobre como compartilhar os nossos conhecimentos e as nossas experiências, para que você possa, ao final dessa apresentação, obter um pouco do conhecimento, né, para poder ter sucesso nas suas exportações, crescer o seu mercado internacional e fazer parte da estatística das empresas exportadoras. Bom, o nosso objetivo, então, neste módulo é apresentar os processos de exportações, os impactos, as tarifas, e também como a classificação dos produtos e principais documentos a serem utilizados, que são a parte burocrática. Mas, neste módulo, nós queremos trazer de forma simplificada para desburocratizar o processo e mostrar para vocês que exportar é uma coisa muito simples. E, no final deste módulo, então, nós teremos um entendimento maior sobre como as tarifas funcionam e quais os documentos, né, e procedimentos para você ter sucesso na sua exportação. Então, o próximo slide, Mayara. Bom, vamos começar a nossa apresentação com um estudo de caso.
né? Nada melhor do que você pegar um caso real, né, de exportação e aprender com este caso as atividades que foram de muito êxito e sucesso e aquilo que também abriu oportunidade para melhorarmos, né? Vamos começar aqui, então, com um caso. Conheçam a Gênia, uma empreendedora com oportunidades para exportar. Então, a Jenny produz lindas blusas em Barcelona, Espanha. E os amigos da sua tia demonstram interesse em comprar 10 blusas em Kyoto, no Japão. Bom, aqui temos um exemplo onde nós podemos ver alguns números, né? Materiais, custo de materiais, mão de obras, o custo total. E a Jenny pretende vender cada blusa por $60 e obter um lucro de $10. No entanto, se esquece de considerar os custos do envio, né? Muito importante, nesse estudo de caso, observarmos com detalhe tudo que deve ser considerado para você ter o êxito na sua exportação. Então, aqui ela tem o custo total de $50, o preço de venda e o lucro de $10. Continuando o nosso estudo de caso, então, no próximo slide. Seu envio foi retido pela aduana no Japão, já que não incluía nenhuma documentação. A alfândega solicitou o certificado de origem, fatura comercial e o pagamento dos impostos. E agora? Muito importante saber quais os passos a serem tomados para ter êxito na exportação. Uma coisa que você não pode ter é surpresas depois que o seu produto saiu da sua fábrica, coletamos o seu produto, exportamos e aí no meio do caminho você tem surpresa. Tudo isso tem que ser trabalhado antes para você não ter surpresa. Bom, Jenny não sabia o que fazer. Quantas vezes nós vemos empresas assim no mercado? E agora, o que eu vou fazer? Ela não forneceu esses documentos, então os clientes não receberam as blusas. Jenny teve que se esforçar para calcular corretamente os custos, classificar o seu produto e determinar quais documentos que iria precisar ao exportar. Na próxima lâmina, vamos continuar o nosso estudo de caso. Então, volta um pouquinho, Mayara, só para a gente concluir aqui esse estudo de caso. Vimos que a surpresa foi, ela não forneceu esses documentos. É muito importante para as alfândegas, tanto na exportação quanto no país de destino, saber quais os documentos necessários para que a alfândega possa liberar a sua mercadoria com sucesso. Muitas vezes, a falta desse documento acarreta multas, acarreta tempo da mercadoria parada na alfândega, à espera desses documentos que possam comprovar. Então, esse é um caso, um estudo de caso típico, clássico do comércio exterior, onde os documentos não são observados detalhadamente antes de fazer a exportação. Agora, vamos continuar para ver os processos detalhadamente de exportação e os impactos. Aqui nós vamos adentrar um pouco com mais detalhe o que se deve fazer. Exportar é muito simples. Basta obter esses conhecimentos antes de executar a exportação que você terá êxito. Bom, um exportador como a Jenny precisa definir os Incoterms. O que são os Incoterms? São os termos, né, do comércio internacional que se deve saber para preparar uma declaração de exportação. Então, há empresas como a UPS que fazem declaração eletrônica do cliente e inclui como parte do serviço. É importante saber que os documentos, né, que nós vamos ver aqui nessa apresentação em detalhes, eles fazem parte da instrução de desembaraço, tanto no país de origem quanto no país de destino. Então, o Incoterm ele define essas obrigações, né, do comprador e do vendedor na transação internacional.
o custo do transporte do produto, lugar da entrega, né? O local onde será entregue a mercadoria, e quem será responsável pelo transporte. É muito importante saber sobre o Incoterms, porque quando você está lá na internet vendendo o seu produto, negociando o preço do seu produto, você já tem que ter em mente esses demais custos. Custos de transporte, quem vai pagar o imposto, onde eu vou entregar a mercadoria, será porta a porta, será no aeroporto, tudo isso tem que ser pensado cuidadosamente antes de fechar o negócio, para você ter em mente todos os cálculos na sua planilha. Próximo, Maiara, vamos ver o que se deve fazer, então. Depois que você pensou, né, nos termos de comércio internacional, o exportador deve entender quais os custos associados com a exportação do produto. Então, você tem que ter em mente qual é o custo desse envio, né? Quanto eu vou pagar de frete, quanto eu vou pagar para fazer o desembaraço na alfândega, quais as taxas envolvidas com a minha mercadoria, é uma mercadoria que precisa de um manuseio especial, precisa de um tratamento especial, precisa de documentos, né, diferenciados, no caso de produtos que são regulados, produtos controlados no país de destino. Então, o custo para transportar uma encomenda do vendedor ao comprador. Algumas coisas a ser consideradas, né? A necessidade do cliente, para quando ele precisa do envio. Isto é muito importante, porque você vai definir o seu lead time, tempo que você vai produzir, tempo que você vai terminar a produção e depois tempo que você vai gastar para fazer esse envio. É muito importante prever tudo isso antes para evitar frustrações, né, no final da venda, quando o produto pode chegar atrasado. Transporte com mais dias, né? Então, você tem várias opções de transporte. Você tem transportes rápidos, transporte com poucos dias, transportes com mais dias. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Considere outras despesas também, como seguro e custos por serviço. Bom, agora nós vamos falar sobre as taxas e impostos, algo que às vezes não queremos encarar, né? Mas temos que ter em mente exatamente quanto de imposto vamos pagar pela mercadoria no país de destino. Isso tem que estar previsto em toda uma planilha. Impostos que o exportador, comprador paga quando os produtos chegam no país de destino. Os governos cobram tarifas alfandegárias ou impostos especiais, né? Considere acordos comerciais. Muito importante saber que o país que você está vendendo o seu produto tem algum tipo de acordo, né? Como o Mercosul Israel, como a LAD. É importante saber se o seu produto se encaixa nesses acordos comerciais para você obter os benefícios. As tarifas mudam de acordo com cada país. Então, se você está exportando para o Peru, para o Chile, para a Argentina, para a Europa, você tem que ter em mente que cada país tem sua norma, sua regulamentação e as suas tarifas de impostos diferenciadas. As tarifas podem ser menores devido aos acordos comerciais. Por fim, considere o IVA direto ou indireto. Tudo isso tem que ser considerado para você ter uma previsão de despesas da sua exportação. Na próxima lâmina, Maiara, vamos ver sobre os governos. Os governos aplicam 2 tipos de tarifas. Então, nós temos aqui alfandegárias e impostos especiais. As tarifas alfandegárias, impostos de fronteira, né? O famoso imposto de importação. Quando o produto cruza uma fronteira, então ele tem que pagar um imposto de importação. E os incotermos definem quem paga os impostos. As transportadoras geralmente assumem em nome do exportador. É importante saber se o serviço que você está escolhendo é um serviço que a transportadora vai pagar os impostos e depois cobrar o seu cliente no país de destino, ou se o seu cliente terá que pagar os impostos no ato do recebimento da mercadoria. É importante saber todos esses detalhes
para que o seu cliente lá no país que você vendeu não tenha surpresa, né? Depois vai te ligar e falar, ó, meu produto está aqui, estão me pedindo esse valor, eu não sei do que se trata. Todas estas informações têm que ser observadas antes, né? E também existem os impostos especiais, os internos, né? Aplicado em algumas categorias de produtos fabricados localmente ou no exterior. Então, tem alguns produtos, como o tabaco, o álcool, que estão sujeitos a impostos especiais. Na União Europeia, os impostos especiais de consumo são pagos pelo vendedor, mas podem ser reembolsados se a exportação for dentro da Europa. Então, são detalhes que temos que saber, de acordo com o produto que estamos exportando, se existe algum valor, algum imposto, alguma taxa especial por aquele produto ser um produto tratado diferenciadamente dos demais. Na próxima lâmina, vamos ainda continuar falando sobre os governos, né? Os impostos mudam de acordo com o tipo do produto. E como é que o governo, então, cobra os impostos nos produtos, né? Então, cada produto tem uma classificação fiscal, que é o Código Harmonizado, que define as alíquotas de impostos, né? Que no Brasil é importante saber que você tem a remessa expressa, da qual até $3.000 você paga impostos de importação no regime de tributação simplificada, né? Que não usa classificação fiscal. Você paga 60% imposto de importação mais o ICMS do estado correspondente que você está importando. Em outros países são similares, você tem impostos cobrados em cima da classificação fiscal e depois você tem um imposto local de venda. Então, propósito do envio, venda, valor da transação usado com base para estimar o valor do imposto. Como é que o governo calcula o valor do imposto? Então, você tem que ter o valor da mercadoria declarado na sua invoice, na sua fatura comercial, para que, a partir dali, então, o governo possa calcular o total de impostos a ser pagos. Mas e se eu estou enviando uma amostra grátis, né? No caso das blusas aqui, eu quero mandar uma blusa de amostra grátis para que o meu cliente venha conhecer o produto, testar, e depois ele possa fazer o pedido. Os impostos definidos pela Organização Mundial das Alfândegas encontram-se na maioria dos regulamentos dos países. É importante saber se o país que você está enviando o seu produto como amostra, se ele tem isenção, né, de impostos para amostras, ou se mesmo assim ele tem a taxação do imposto sobre a amostra. É importante saber isso. É importante saber que a amostra também se dá pela uma quantidade pequena, né? Você está enviando uma amostra de sandálias, por exemplo, você vai mandar uma quantidade pequena, porque a alfândega pode, se você mandar uma quantidade grande, a alfândega pode interpretar como uma venda e assim já taxar o seu produto já de imediatamente criar essa primeira frustração. Importante saber o peso, a quantidade, usado principalmente para cigarro e álcool. Por exemplo, a Suíça cobra 1 cêntimo por cigarro litro de álcool. Então, é importante saber tudo isso, o peso correto, né? Muitas vezes nós vemos exportadores estimando o peso, né? E isso pode criar um problema, porque se na alfândega do país de destino a sua mercadoria for pesada, né, numa balança e confrontada com o que está declarado nos documentos, e aí já vai lhe causar um problema, uma dor de cabeça, porque a alfândega vai exigir que o peso seja regularizado, que a quantidade seja regularizada, para então poder desembaraçar a sua mercadoria. Na próxima lâmina, Maiara, vamos continuar falando sobre governo ainda. O remetente também deve considerar o IVA, né? As pequenas e médias empresas podem estar isentas de pagamentos ao exportar para os Estados Unidos. No entanto, o produto não pode ser modificado. Imposto, então, o IVA, imposto cobrado sobre produtos, serviços consumidos na União Europeia.
se você exportar para os Estados Unidos, os produtos estarão sujeitos ao IVA, mas o exportador pode marcar o IVA 0 na fatura. Então, vamos entender aqui o cenário do IVA. Uma exportação direta. O vendedor contrata o transporte para o cliente nos Estados Unidos, independente do método de transporte, né? Se for marítimo, aéreo, ou um serviço posterior rodoviário. E uma exportação indireta. O vendedor escolhe o Incoterm, você define os termos de comércio internacional. O cliente nos Estados Unidos coleta o produto no local do vendedor. A taxa 0 do IVA ainda é possível se ele entrar nos Estados Unidos dentro de 3 meses a partir da data em que o produto foi coletado. É importante que, para cumprir a lei, você precisa obter os seguintes procedimentos de importação, né, que é a guia de carga, o conhecimento de transporte emitido pela empresa de transporte. Então, toda empresa de transporte vai emitir o conhecimento baseado nos documentos que o exportador gerou no ato que ele concluiu, né, que ele terminou a mercadoria, está pronta para exportar e é hora de gerar os documentos. Então, com base nesses documentos, a companhia aérea, a empresa de transporte vai emitir o conhecimento e, a partir daí, você vai entender as definições que seguem para o país de destino. Então, próxima lâmina, Mayara. E vamos ver um pouco agora sobre a classificação dos produtos. Como eu sei qual é o código do meu produto? Bom, essa é a parte crítica do processo de exportação, tanto para o país de origem quanto para o país de destino. É uma das fases muito críticas, por quê? Porque você tem que conhecer o produto que você está exportando melhor do que ninguém. A empresa de transporte, ela não produz o produto, ela toma a informação que você gerou no ato da emissão da nota fiscal, emissão dos seus documentos. Então, os impostos, eles mudam de acordo com o tipo de produto. O remetente deve identificar como o produto é classificado pelo Código Harmonizado. Aqui no Brasil, nós temos a nomenclatura comum do Mercosul NCM. Então, isso já é uma definição padrão, né? Você, no ato de emitir a nota fiscal, ela exige que você tenha a NCM, né? E a NCM define, a partir daí, todos os alíquotas de tributos que serão aplicados no seu produto, no país de destino. Lembrando que, no Brasil, para exportar, não temos taxas, não temos impostos, né, de exportação. Então, você não paga imposto aqui no Brasil para exportar, você é livre. Você paga o frete, as suas taxas de desembaraço aduaneiro e o frete para levar a mercadoria até o seu cliente e os impostos no país de destino e as taxas que se houver envolvidas com essa mercadoria. Então, a Organização Mundial das Aduanas, ela criou o HS, né, o Sistema Harmonizado, em 1998, com o objetivo de ter uma nomenclatura para identificar os produtos comercializados. Mudanças na nomenclaturas de acordo com o país. Verifique o seu país. É importante selecionar o código correto, já que existe penalidades monetárias para classificações incorretas, né? No Brasil também é muito comum. Uma das primeiras coisas que a aduana vai verificar, confrontar, né, na nota fiscal é se aquela NCM corresponde àquele produto que está sendo exportado, tanto na importação quanto na exportação, porque isso define todas as diretrizes e tratamentos da mercadoria, né? Se você classificar um produto incorreto, né, por exemplo, você usa uma classificação de sapatos, mas, na verdade, você está exportando vinhos, assim, para ser bem radical. Então, obviamente que, se aquela remessa cai num canal vermelho, você já vai ter um problema aí para explicar para a alfândega como é que por que foi classificado erroneamente. Então, existem multas, existe bastante dor de cabeça. Bom, aí você fala, como é que eu faço para classificar meu produto? Não tenho experiência com isso, não sei qual é a NCM. É importante saber que, no ato de emitir uma nota fiscal, se você tem apoio de um contador,
um departamento fiscal que te auxilia a identificar a classificação fiscal do seu produto, é a melhor forma de você consultar, né? Não é uma coisa que você pode sair perguntando para qualquer um, qual que é a NCM do meu produto? Não, você tem que saber, você tem que dominar essa informação, porque ela é muito crítica no seu processo de exportação. Então, no próximo lâmina, Mayara, documentos necessários. Às vezes é a parte chata do processo. Né? Não temos esse cuidado de verificar quais os documentos necessários. As remessas, elas devem ir acompanhadas de determinados documentos. Uma carga sem documento é a mesma coisa de uma pessoa sem identificação, sem documentos para se identificar. Então, o primeiro documento que nós observamos e é obrigatório na nossa exportação aqui no Brasil é a nota fiscal. Toda exportação tem que ser acompanhada de uma nota fiscal. E depois você tem que preparar a fatura comercial, que é onde você tem que ter o valor da mercadoria em dólar, tem que levar em conta o câmbio, né, da moeda que você está, do país que você está exportando, para fazer a conversão correta. Porque no ato da empresa de transporte fazer o cruzamento de fronteira da sua mercadoria para o país de destino, isso é uma das coisas que serão verificadas, né? O valor da nota fiscal, obviamente, é declarado em reais, mas é feita uma conversão para dólar, né, que é a moeda comum de exportação, para saber se o câmbio está condizente com a realidade do dia que nós estamos exportando. Muito importante isso, porque às vezes a mercadoria fica parada no porto de exportação porque o câmbio que foi usado não é condizente com o dia que nós estamos exportando. Isso influencia muito também no país de destino. Documentos necessários, então, fatura comercial, né, a guia de carga, conhecimento de transporte, e o certificado de origem. No caso, se aplica para a sua mercadoria ter o certificado de origem para testar, né, que a origem do produto é do Brasil, porque tem benefícios no país de destino, então é importante você obter esse documento, certificado de origem. E também considere os acordos entre os países, né? Quais acordos comerciais estão disponíveis entre os países, né? Quais acordos, exportador e o país importador. Importante saber que aqui temos o Mercosul e também temos Mercosul, Israel, Egito, tem a LAD. Importante saber para você verificar se há benefícios para você estar exportando para aquele país, se há benefícios como redução de tarifas de impostos, liberações alfandegárias mais ágeis. É importante saber se tudo isso aplica no caso da sua exportação. No próximo slide, Mayara. Continuando com os documentos, eu gostaria de falar um pouco mais aqui sobre a nota fiscal, porque nós estamos aqui no aeroporto e estamos justamente aqui fazendo declarações de exportações diariamente. Eu estou aqui já na UPS desde 2000, como a Dani falou, nossa área de comércio exterior, e o que nós temos vivenciado aqui é o dia a dia. A nota fiscal é um documento importantíssimo, principalmente para declarações acima de $1.000, né? Hoje nós temos a exportação simplificada via DRE até $1.000, no caso de amostras, pequena monta, mercadorias de baixo peso, que são liberados de forma muito simplificada. E nós temos, acima de $1.000, a Declaração Única de Exportação, a DUI, da qual é feita no portal Siscomex, da Receita Federal. E como que a empresa de transporte faz a declaração para a alfândega? Bom, no caso da DRE, é uma declaração simples. Nós tomamos as informações que você declara na invoice, na nota fiscal, fazemos um manifesto para a alfândega e apresentamos. A alfândega vai olhar a descrição do seu produto, o peso, o valor, e vai liberar. No caso da DUI, é mais automatizado, então é tudo feito via sistema.
A empresa de transporte, nós vamos bipar, né? A UPS vai bipar a chave da sua nota fiscal, vamos baixar as informações que você digitou lá, que você declarou para a Cefaz, né, do estado que você está exportando, e vamos transformar isso numa declaração aduaneira para a Receita Federal. Então, basicamente, nós vamos só apresentar o valor em dólar, que está na sua invoice, e enviar para a Receita Federal. É uma forma mais automatizada. E o sistema vai nos dar o canal de liberação automaticamente. Algumas informações importantes na nota fiscal. Natureza da operação. Muitas vezes nós vemos que há dúvida sobre a natureza, né? A maioria das naturezas de exportação é uma simples venda, mas também pode ser um retorno, né, de uma mercadoria, pode ser alguma exportação linkadas com uma importação, né, no caso de drawback. Então, tem várias naturezas. Importante você saber a natureza da sua exportação. E também é importante você saber as unidades de medida, né? Tem a unidade de medida tributária e você tem a unidade de medida estatística. Se essas unidades de medidas não estiverem corretamente, o sistema vai criticar essas informações e vai exigir uma correção. E isso também, no país de destino, é muito importante para não haver discrepâncias, né, da forma que vai ser tributada e da forma que está sendo feita as estatísticas. Então, no Brasil, a aduana tem as estatísticas de comércio exterior, que são extraídas exatamente dessas informações da nota fiscal, e tem a informação da estatística tributária baseado nessas declarações. E, por fim, a NCM, o peso e a quantidade. Muito importante ter essas informações bem precisas na nota fiscal. Próximo slide, Mayara. Bom, um ponto importante é a embalagem do produto. Muitas vezes cuidamos, né, de tudo e não observamos com detalhe a embalagem. Eu gostaria de enfatizar isso aqui, porque para garantir que o seu pacote chegue intacto, é muito importante uma embalagem adequada, né? Nós vimos aqui, já pela experiência, muitas vendas que são frustradas porque o produto chega lá, a embalagem não foi adequada, o produto chegou danificado, chegou muito amassado, não chegou com uma boa aparência, e aí a primeira experiência não foi boa. Muito importante que a sua primeira experiência de venda para fora do Brasil seja inesquecível. Por isso tem que ser cuidado todos esses detalhes. Na UPS, nós oferecemos vários tipos de embalagem de acordo com o produto. Veja que são embalagens reforçadas, preparadas para suportar todo o manuseio, desde o momento da coleta, manuseio durante o aeroporto, carregamento na aeronave, até a entrega no país de destino, no seu cliente final. Então, é muito importante ter uma embalagem adequada para o seu produto. Lembre-se, a sua primeira venda tem que ser inesquecível, você não pode falhar com isso. Bom, aqui nesse slide gostaria de falar de algumas ações sustentáveis da UPS. É o futuro de baixo carbono. A UPS está preocupada, né, como será esse futuro. Então, para a redução de emissões de gases de efeito estufa de até 12% em 2025. Algumas ações que a UPS tem feito. Vejam, aquele winglet na ponta da aeronave, aquilo ajudou a reduzir o consumo de combustível. UPS Carbon Neutro também, envios neutros em carbono, veículos híbridos, elétricos, veículos autônomos, bicicletas, utilização de gás renovável. A UPS, preocupada com a sustentabilidade do planeta, já tem seu programa e as suas ações para ser uma empresa sustentável. Próximo slide. Bom, continuando falando aqui sobre esses documentos da exportação. Veja, ao sua carga chegar no aeroporto, né, no ponto de exportação ou no ponto de importação, a primeira coisa que viaja da sua mercadoria é a informação. A informação chega bem antes da mercadoria. Se a informação chega clara, precisa, completa,
Em muitos países, a mercadoria é até liberada antes da chegada, né? E em alguns países, ainda espera-se a chegada da mercadoria para obter-se os documentos físicos na caixa e aí, então, se dar seguimento à liberação. Fatura comercial, fatura da venda da mercadoria, usada pelo governo para determinar o real valor dos produtos e avaliar os direitos aduaneiros. Veja, muitos países não fazem a valoração por conta própria, né? O fiscal não determina, você declarou $10, mas é $20. Ele faz uma pesquisa de mercado para saber se o valor que você declarou corresponde a um valor de mercado de venda, né? Lembra-se que hoje é muito fácil encontrar com o e-commerce, com as plataformas, validar o produto, os valores de produto. A alfândega consegue fazer isso facilmente. E, então, você tem esse cuidado para não declarar um valor que depois seja questionado pela alfândega. Guia de carga, documento legal emitido por uma transportadora a um remetente que detalha o tipo e a quantidade e o destino das mercadorias a ser transportadas, usado como recibo de envio. Deve ser assinado por um representante autorizado do transportador pelo remetente e pelo destinatário. Então, esse é um documento importante, onde você tem toda a informação da sua carga, valor de frete e a comprovante, né, também de que a sua mercadoria foi entregue para o seu comprador. Certificado de origem, que é um documento que declara em qual país o bem ou produto foi fabricado. Ele determina se a mercadoria é elegível para importação, né? E o CO deve ser assinado pelo exportador, com firma reconhecida e assinado e selado por uma Câmara de Comércio. Alguns países aceitam certificado de origem emitido eletronicamente e assinado por uma Câmara de Comércio. É importante saber que, se você vai emitir o certificado de origem, você procure uma agência certificadora, né? Aí no seu estado, com certeza, a Câmara de Comércio tem esse serviço eletrônico e ele facilmente ele é acessível. Acordos comerciais, impostos, tarifas e tratados comerciais amplos, né, resultantes de 2 ou mais países que realizam acordos e que ajudam a negociar entre si. Os acordos comerciais provavelmente afetarão seus custos e a sua capacidade de entregar aos seus clientes. Verifique se os tratados são modificados, renegociados ou excluídos, né? Benefícios como isentos, impostos, para determinar seus produtos. É importante saber se você tem benefício desses acordos comerciais. E os acordos comerciais, eles vão mudando ao longo do tempo, né? Cada país tem a sua iniciativa de fazer acordos comerciais para beneficiar certos produtos. Próxima lâmina, Dani. Dani, deixa eu aproveitar, te interromper um pouquinho, antes da gente seguir, que eu sei que o próximo slide você vai falar um pouco da conclusão, de tudo isso que você explicou e que é super importante. A gente tem uma pergunta que eu acho que se encaixa um pouco nessa questão dos documentos e mesmo na classificação do produto. Uma pessoa que não se identificou, ela deixou a seguinte pergunta aqui para a gente. Sei que é a NCM do meu produto, mas infelizmente, por ser um produto novo no mercado, não temos uma NCM específica. Essa pessoa, ela produz nibs de cacau e geleia de cacau. No entanto, ela gostaria de obter uma tabela, né, do Harmonized Code, uma tabela HS, e ela desconhece como trabalhar com essa tabela. Você tem alguma dica, alguma coisa que você poderia orientar como que essa pessoa consegue fazer a classificação do produto? Olha, muito boa pergunta, Dani. Primeiro passo, a primeira dica, né, a recomendação que eu daria aqui é, se ainda você não tem a NCM específica, é importante saber se você já fez uma consulta, né, à Receita Federal, ou se já existe alguma consulta sobre a classificação fiscal desse produto, para que você tenha uma resposta oficial da aduana de qual é a NCM específica do seu produto. Se você não tem uma consulta, se ninguém fez uma consulta pública ainda para você tomar como base, você mesmo pode fazer uma consulta no site da Receita Federal para obter deles uma resposta sobre qual é a NCM.
E também você pode consultar o seu departamento fiscal, né? Ele vai ajudar, o consultor fiscal ajudar a você determinar na tabela qual é a classificação mais próxima ali, né? Mais exata do seu produto. Então, não existe uma resposta assim fechada, você deve fazer as pesquisas, deve consultar os órgãos oficiais, para que depois você não seja questionado, porque essa consulta ela vai te amparar em qualquer situação que você seja questionada sobre a classificação do seu produto. Espero ter respondido, Dani. Essa pergunta foi da Isabel Delmontes, da Bahia. Obrigada, Isabel, pela sua pergunta. O Daniel esclareceu alguns pontos. Acho que sempre se antecipar, checar internamente, consultar o seu departamento fiscal. Isso é importante para que você lá no futuro não tenha um problema posterior. Pessoal, caso tenham outras dúvidas, podem seguir fazendo aqui pelo chat, pela sessão de perguntas e respostas. E agora eu volto para você. Excelente, ela está até dizendo aqui, Dani, que ela já consultou, né? E não existe tal classificação para níveis de cacau. Ela está usando a NCM de cacau mesmo. Então, se você está usando a NCM que mais se aproxima, a recomendação seria continuar usando esta, né, até que se tenha uma outra NCM mais específica para esse produto, já que ele é novo no mercado, né? Muito bom. Dani, então, aqui nesta lâmina, nós vamos aqui caminhando já para algumas conclusões, e o remetente deve considerar o impacto nas tarifas e a importância de conhecer o produto, né? Como falamos no início, ninguém melhor do que você deve conhecer o seu produto, conhecer o perfil do cliente para quem você está vendendo, né? E entender para onde você está enviando o produto. Isso são regras básicas do comércio exterior. Se eu estou enviando um produto para o Egito, Arábia Saudita, Oriente Médio, né, principalmente agora numa situação complicada, que estamos vivendo ali no Afeganistão, muitos serviços sendo suspensos, é importante saber quais são as implicações daquele país, né? O meu produto será submetido a algum tipo de inspeção? O meu cliente conhece as regras do país que ele mesmo está morando, que ele mesmo vai receber o produto? Porque muitas vezes você está vendendo para algum cliente lá e ele mesmo não conhece as regras do país dele. Uma conversa online, você pode alertar ele, né? Qual os procedimentos de entrada no seu país, quais são as taxas de impostos aí que terão que ser pagas. Importante deixar tudo isso muito esclarecido para que depois não tenha surpresa. A informação que você precisará para preencher os diferentes formulários necessários para exportar. Muito importante, né? Saber isso. No comércio exterior, nós temos visto que, às vezes, focamos mais na venda e deixamos as informações básicas e necessárias para ser desembaraçado no país de destino. E se você domina essas informações, sabe como funciona, você com certeza terá êxito, né? E não haverá surpresa para o seu comprador. É importante que ele tenha sucesso e que a experiência seja inesquecível na primeira venda. E depois você vai ver que é muito simples. Bom, com isso, Dani, então, nós temos agora um pequeno vídeo, né, para demonstrar um trabalho que a UPS tem feito junto com as autoridades aduaneiras brasileiras, de como é simples exportar. E após esse vídeo, nós teremos uma pequena sessão de perguntas e respostas. Então, Mayara, vamos ao vídeo. Exportar seus produtos, aumentar suas vendas e conquistar o mundo ficou muito mais fácil. Você, micro e pequeno empresário que optou pelo Simples Nacional, conta agora com o Simples Exportação, uma iniciativa do Programa do Governo Federal para simplificar os procedimentos de exportação no Brasil. Você pode escolher 2 caminhos para seus objetivos. Contratar um operador logístico que irá ajudar com a retirada do seu produto na sua empresa, a preparação para o transporte, armazenagem segura, o cuidado com as questões administrativas do licenciamento ao despacho aduaneiro e a entrega de seus produtos no importador do país de destino.
Tudo isso sem a necessidade de uma procuração e habilitação do Siscomex em um processo muito menos burocrático. Basta imprimir os documentos necessários para o seu operador logístico preparar sua encomenda e pedir para o mesmo buscá-la na sua empresa. Ou você pode fazer por conta própria, retirando pela internet uma habilitação simplificada com certificado digital do Siscomex, sem a necessidade de mais documentos, e registrando o despacho antes ou depois do embarque ao sair do território nacional. Aproveite o novo regime. Sua empresa e seu produto vão se internacionalizar. Uma iniciativa da Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, da Receita Federal e do Governo Federal. Legal, muito bom. Então, através desse vídeo, vocês puderam observar um pouco da operação da UPS, aqui no aeroporto de Viracopos. Operamos aqui já desde 1998. Temos o nosso armazém alfandegado, liberamos as mercadorias em nosso próprio recinto. Temos a nossa própria aeronave da UPS, como vocês viram aqui em Viracopos, operando desde 98, um Boeing 767, operando aí com 8, 9 frequências por semana, né, vindo dos Estados Unidos, trazendo todas as importações do mundo, e também fazendo um giro pelo Mercosul, passando pelo Chile, Argentina, e conectando o Brasil com o Mercosul. Então, é muito importante saber esses tempos de trânsito, para que você possa colocar o seu produto no Mercosul, ou fora, né, ou Estados Unidos e Europa, em um tempo muito competitivo. Para você ter uma ideia, hoje nós trazemos mercadorias da Europa, da Ásia, em tempos, assim, recordes. Um dia, 2 dias, dependendo do nível de serviço que você escolher, entregamos os produtos muito rápido mesmo. É impressionante você entrar online, fazer uma compra na Europa e saber que em 2 dias você está recebendo aqui na sua casa. Então, são serviços que devem ser avaliados para você ter sucesso na sua venda. E com isso, Dani, agora nós podemos ir às nossas sessão de perguntas e respostas, para que você possa analisar um pouco o que você pôde captar dessa apresentação, o que você pôde captar dessas informações. Então, aqui temos agora para fazer uma dinâmica. Mesmo. É isso mesmo, a gente vai fazer agora essa sessão e vocês podem automaticamente já preencherem ali a resposta. Ao final eu leio e a gente passa aqui a resposta oficial. Vou deixar aqui mais um tempinho para vocês preencherem, né? A primeira pergunta seria: as tarifas são as mesmas em todos os países? Daniel falou disso lá no comecinho. Vamos ver, faltam algumas respostas. Bom, já temos aqui um resultado final. A grande maioria, todos eles responderam como falso. Vamos ver a resposta então, pessoal? Será que está correta? Então, a maioria acertaram, Dani. Olha, veja bem, as tarifas variam de país para país, né? Se você exportou hoje para o Chile e amanhã você vendeu para o Peru, para o Equador, é importante saber que outro país, outras tarifas, elas variam, mas elas podem ser altas ou baixas, dependendo se o país em questão procura incentivar as importações, né? Tarifas mais baixas, normalmente, são consequências de acordos comerciais entre países que desejam promover o comércio entre ambos. Como as tarifas aumentam o preço dos produtos importados, conhecer as tarifas que aplicam aos produtos na localidade que você deseja exportar é essencial para estimar o custo final que o consumidor nesse mercado irá pagar. Então, normalmente, o comprador paga as taxas. Por exemplo, se a UPS entrega os produtos para um comprador, a empresa pode cobrá-lo automaticamente na conta do comprador. O comprador pode escolher pagar os impostos antes da entrada ou ao receber o produto. Então, você tem que conhecer esses detalhes para saber como é que serão pagos os impostos no país de destino. Alinhado isso bem antes, você não terá surpresa, né? O que nós percebemos, Dani, às vezes, aqui nas nossas importações do Brasil, é muitos compradores surpresos. Eu não sabia que tinha que pagar esse valor tão alto, né? Isso é tão comum. Como não sabia, né? Você está fazendo uma importação, tem que conhecer os impostos que
são incidentes na sua importação, eles fazem parte da sua tabelinha, da sua planilha de custos, e assim você não terá surpresa. Então, Dani, vamos para a próxima pergunta? Vamos sim. Quem Vamos lá. cobra? A pergunta é... Uhum. Pode falar, Dani. Quem cobra as taxas pagas pelo remetente? Vamos ver o que o pessoal responde aqui. Ainda estão respondendo. Vamos aguardar mais um pouquinho. Quem será que é o cobrador? Quem cobra as Olha, taxas? Dani, o que a gente tem de resposta até o momento seria 18% respondeu como o remetente, 45% o transportador e 36% a autoridade aduaneira do país que impõe a tarifa. E aí? Vamos ver? Vamos ver. Será que a Vamos ver pergunta quem foi levou bem essa. clara? Isso, Vamos vamos ver. ver a resposta, então. Olha, talvez aqui, Dani, eu vi que a maioria é o transportador, né? Mas quem cobra, né, é a aduana, a autoridade aduaneira do país que impõe a tarifa. Muitas vezes, a empresa de transporte paga antecipadamente os impostos para a aduana para obter uma liberação rápida e depois ela vai cobrar do seu cliente no ato da entrega. Mas o fato gerador, né, a entrada da mercadoria no país e a autoridade, quem está de fato cobrando aquele imposto é a autoridade aduaneira. Então, os impostos vão para o governo federal, a autoridade aduaneira do país que impõe a tarifa e cobra todas as tarifas. Então, há países que trabalham de formas diferentes, né? Por exemplo, no Brasil, as empresas de couriers, se elas têm uma habilitação especial, então elas têm prazo para pagar a alfândega, né? E aí ela entrega a mercadoria rapidamente. E aí o cliente pode pagar no ato, né, da entrega da mercadoria, ou se ele é um cliente que ele tem uma conta, né, com a empresa de transporte, ele já tem um fluxo de negócio com a empresa, então, através dessa conta, ele pode obter o crédito, o período que ele tem para pagar essas taxas. Então, por exemplo, as tarifas de importações que chegam nos Estados Unidos são cobradas pela alfândega, né? E proteção de fronteira dos Estados Unidos, US Customs Border Protection, que atua na representação do Departamento de Comércio. Aqui no Brasil, a aduana, que cobra os impostos, e assim por diante nos demais países. Talvez aqui, Dani, eu acho que pela pergunta, por isso que muitos responderam transportador, mas a origem do cobrador, a entidade... Quem determina? Exato, é a alfândega. O transportador cobra só o frete e os serviços prestados, né? Muito bom, vamos para a próxima. Vamos. Bom, vamos lá. Por que os governos cobram as tarifas? Bom, a alternativa A, porque eles não querem incentivar o comércio internacional. Alternativa B, para obterem renda e também para regulamentarem o comércio exterior, tributando os produtos para estimularem ou protegerem as indústrias nacionais. Vamos às respostas, o pessoal ainda está aqui respondendo, mas está unânime, viu, Dani? 100% aqui para obter a renda. Exato, exato. Como é que os países obtêm a renda, né? Eles obtêm a renda através dos impostos cobrados, né? Os impostos, imposto de importação, são a imposição de tarifas que regulamentam o comércio exterior. É uma fonte de renda para os países, né? Além disso, as tarifas são usadas para proteger empregos, consumidores e indústrias locais, bem como por razões de segurança nacional e por impor retaliação econômica. Então, é uma forma, né, do governo controlar, equilibrar a balança comercial de algum produto que esteja ameaçando a indústria local, alguma coisa que precisa ser equilibrada. Então, ele usa esse dispositivo de aumentar a tarifa ou diminuir a tarifa. Ele usa como medida de salvaguarda, antidumping, ele pode aplicar isso livremente. Então, é importante saber esses detalhes no país que você está vendendo o seu produto
se ele também não está sofrendo algum aumento de tarifa que vai encarecer o seu produto. Muito bem, Dani, vamos para a próxima pergunta. Vamos lá, então. Como você pode determinar quais tarifas ou impostos irá pagar pelo seu produto ao exportar para outro mercado? Alternativa A, por meio dos impostos sobre vendas estabelecidos sobre o produto nas lojas locais. Alternativa B, você não precisa determinar nada, desde que o volume de suas transações seja mantido pequeno. E alternativa C, perguntando ao órgão governamental que regula as exportações em seu país. Vamos ver. Faltam algumas respostas. Vamos lá, pessoal. Vamos participar, que é importante que Testando nesse conhecimento, quiz né, vocês Dani? vão aprender, todo mundo aprendendo aqui junto. Exatamente, com certeza. Olha, deixa eu ver se faltam algumas pessoas. Faltam, peraí. Olha, as respostas que nós obtivemos até o momento, a gente tem 92% perguntando ao órgão governamental que regula as exportações. Muito bem. Vamos ver Vamos ver a resposta. Exato, que exatamente. foi até uma pergunta feita aqui já, né, pela Isabel. Como determinar quais as tarifas de impostos que irá pagar pelo seu produto exportado a outro mercado? É ao órgão governamental, né? Você tem uma resposta oficial. Se não tem a NCM, se você não tem o código harmonizado, a classificação fiscal oficial, você deve obter para que, então, o órgão governamental do seu país ou região, sobre todos os detalhes relacionados ao pagamento, né? Se fala exportação, não tem, mas é uma medida que o governo pode usar também, se ele quiser taxar imposto na exportação para controlar aquele produto no país, né? E, obviamente, na importação. É bom saber a NCM correta, e essas NCMs são definidas pelo governo, qual é o código correto para a sua mercadoria. Sempre, oficialmente, perguntar a um órgão governamental. Muito bem, Dani, vamos para a próxima pergunta. Vamos lá, então. O que é o Sistema Harmonizado, HS, ou Harmonized Code? Alternativa A, um código para classificar os tipos de negócios que exportam. B, um código para classificar os tipos de produtos que são comercializados. E C, um código para identificar o país de origem do produto. Daniel explicou isso lá no comecinho, falou quanto é importante. Isabel fez pergunta sobre isso também. Vamos ver as respostas agora. Faltam algumas. Unânime. Um código para classificar os tipos de produtos que são comercializados. Alternativa B. Excelente, excelente. Olha, Dani, veja que já estão todos muito craques, hein? Sistema harmonizado, código para classificar os tipos de produtos que são comercializados. Então, a Organização Mundial das Aduanas, uma organização intergovernamental independente com sede em Bruxelas, cuja missão é melhorar a administração aduaneira. Desenvolveu esse sistema de nomenclatura, tarifa, em 1988, que é usado mundialmente para identificar os produtos comercializados. Importante saber, Dani, que o Brasil tem representantes lá em Bruxelas, da aduana, que participa ativamente, se atualizando, se modernizando, para que o Brasil possa simplificar os processos de exportação. Muito bem, parabéns a todos. Próxima pergunta. Vamos lá, então. Existe um código global do sistema harmonizado? Sim ou não? Vamos ver o que o pessoal está respondendo.
Olha, Dani, aqui a grande maioria respondeu sim, que existe um código global do sistema harmonizado. Vamos ver o que a gente tem de resposta. Olha só o detalhe. Não existe um código global do sistema harmonizado. Não existe uma nomenclatura global. Você precisa saber o número específico usado em seu país. No entanto, os primeiros 6 dígitos são iguais em todo o mundo. Cada país pode modificar o código adicionando 2 dígitos, conforme desejado, mas sem alterar os 6 primeiros dígitos. Você deve sempre verificar com a sua aduana local os códigos recentes. O código no sistema harmonizado o ajudará a calcular melhor os seus custos e preços. Então, é importante saber que os 6, dígitos são iguais, mas cada país se reserva no seu direito de modificar adicionando 2 dígitos. Importante saber esse detalhe, porque lá no item, subitem, pode dar uma definição, pode variar a alíquota de imposto do seu produto e aí trazer uma expectativa de custos maior do que você almejava. Então, é importante saber esse detalhe, consultar o país local sobre a classificação fiscal do seu produto. Muito bem, Dani. Próxima pergunta. Quais os